Graça e paz, amada igreja. Hoje, dia 12 de janeiro. Vamos à nossa reflexão. Peço à igreja para abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Capítulo 18 do livro de Lucas. Estou abrindo aqui junto com os irmãos, tá bom, irmãos? No versículo 9, a partir do versículo 9. Vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, fala conosco nesta hora, Senhor. Perdoa os meus erros, meus pecados. Me ajuda, Senhor, a te servir e a te adorar. Não sou digno, Senhor, mas o Senhor tem me sustentado e me ajudado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é sobre uma parábola. Eu fiquei pensando sobre oração. Sabe por quê? Eu tenho visto nos grupos os irmãos pedindo oração. Isso é uma coisa muito boa, né? Os irmãos colocam lá os problemas. Isso é maravilhoso, porque a gente expõe, a gente compartilha as nossas angústias, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E eu fiquei pensando em oração. Falei, poxa, na Bíblia deve ter muita oração para a gente compartilhar. Eu falei, mas qual oração que eu vou falar? E eu fiquei pensando na minha vida também. Qual a área, talvez, que mais a gente precisa de oração? E eu lembrei do meu amigo aqui, que era mal visto pela sociedade, mas, numa das parábolas, ele é enfatizado através da oração. Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olha só, irmãos. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos no céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, esta oração, ela me chamou a atenção quando eu estava pensando em falar algo sobre oração para os irmãos. E uma outra, tá, irmãos? É rapidinho. Lá em Romanos 8, no versículo 26, tem uma oração aqui que eu lembrei. É oração também, tá, irmãos? Os irmãos vão ver que é estranho, mas é oração. Oração de quem, irmão Kleber? Oração do Espírito Santo. Então vamos ver o que o Espírito Santo ora. Diz assim a palavra do Senhor. E da mesma maneira, e aí o contexto realmente, ela fala sobre as premissas do Espírito, mas vamos ver esse texto. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essas 2 orações, uma por parábola e a outra pelo Espírito Santo, ambas faladas por Jesus. Ninguém orou aqui. Ninguém, digamos, fisicamente, né? Mas sabemos que muitos oraram desta forma, principalmente essa do publicano. E eu vou confessar para os irmãos, que muitas vezes a gente ora com esse espírito de fariseu, desculpa. Por quê? Porque a gente acha que tem, que sabe, que é santo, que não peca, que não erra, que está acima de qualquer situação. Esta oração é uma oração perigosa, porque nos faz elevar. E quando a gente se eleva, o risco da gente cair é muito grande. E qualquer que se exalta, principalmente, irmãos, perante Deus, ele vai ser humilhado.
A gente não deve se exaltar perante ninguém. A Bíblia diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Mas, na oração, e eu volto a falar, não é erro nenhum, é uma virtude da igreja, ela colocar no grupo lá, solicitar pedido de oração, isso é uma coisa boa. Mas eu creio, irmão, pela fé, que a oração do publicano e a intercessão do Espírito Santo fala muito ao meu coração, principalmente, aí, porque eu acabei lendo com os irmãos e acredito também para a igreja. A oração do publicano é uma oração, irmãos, de reconhecimento que sem Jesus, mesmo com Jesus, interessante, mesmo o publicano, ele sabia para que ele estava orando, mas ele entendia que ele era tão errado, tão pecador, tão injusto, tão indigno de orar, que ele ficava de longe assim, será que o Senhor será que ele vai ouvir minha oração? E Jesus, irmãos, reconhece naquele coração, naquela pessoa, naquele ser, naquele homem que é contrário, digamos, ao jeito que às vezes nós oramos, ao jeito que nós nos colocamos diante de Deus para orar, ele recebe então a atenção, né? A Bíblia diz que digo-vos que este desceu justificado. Então, nós, de alguma forma, incomodamos o coração do Senhor. Quando na nossa oração reconhecemos que nada somos, reconhecemos que não temos nada a ofertar para o Senhor, mas que de Deus vem tudo. E que pela misericórdia do Senhor nós agimos. Então, e depois do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele intercede por nós ali com um gemido inexprimível. Ele lembra aquela criança quando está com dor, quando pede alguma coisa ao pai. Então, uma criança que ainda não sabe falar, um bebê, ela grita, ela geme. E se você não, digamos, atender aquela situação, aquela criança continua gemendo até você resolver o problema dela, né? Ou dar o alimento, ou dar um remédio, ou botá-la no seu colo para dormir. Assim o Espírito Santo geme nos altos céus, com gemidos inexprimíveis, por minha causa e também pela sua, né, irmãos? Então, isso falou muito ao meu coração, no sentido de nós nos voltarmos a nos humilhar, a reconhecer o nosso tamanho pequeno, reconhecer que sem Deus nada somos, e reconhecer que tudo vem de Deus, e continuar com esses pedidos de oração, com esses clamor, confiando que o Senhor ouve a minha e a sua oração. Que Deus nos abençoe nesta tarde. É um tema curto, eu não quero enfatizar mais do que a palavra diz, mas o que Jesus nos ensina. Vamos ter a atitude do publicano e vamos reconhecer que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque somos fracos, irmãos. Mas temos um Deus que é forte, e temos o Espírito Santo, um Consolador, que nos ajuda em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Completa, Senhor, nos corações da Tua igreja, aquilo que o Senhor quer falar. E que nós reconheçamos que tudo vem de Ti, Senhor. Nossa oração não tem força. A força vem do alto. Louvado e exaltado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.